Fala, nação colorada! Estamos em campo mais uma vez por aqui e agora para fazer uma viagem no tempo, mais precisamente para 1976, o ano do bicampeonato brasileiro do Colorado, aquela final contra o Corinthians, 2-0, Beira-Rio lotado, aquele time mágico. E eu quero convidar vocês para verem um trechinho de um documentário que está inclusive no YouTube sobre essa grande conquista. Mais precisamente a entrevista dos dois treinadores daquela final. O Duque, treinador do Corinthians, e o Rubens Minelli, o lendário Rubens Minelli do Internacional. Então chega junto. Já compartilhando minha tela aqui com vocês, bora dar o play e vamos acompanhar a entrevista dos dois que é muito interessante. Aquela final foi interessante pelo seguinte: o direito adquirido da final era do Internacional, que tinha feito uma campanha monstruosa, e por problemas Rubens Minelli, um políticos, gênio do futebol, não, galera, sabe muito. Matreirice até do presidente do Corinthians, e ele queria tirar a final de Porto Alegre, né? O Matheus deu todos os esforços no sentido de tirar a final de Porto Alegre. Ele não queria jogar em Porto Alegre. Então se criou um ambiente muito hostil para aquela final. E depois o Corinthians levou uma legião de jogadores para o Rio de Janeiro, invadiu o Maracanã, eliminou o Fluminense. E depois eles foram para o Sul, só que o Sul é mais longe, não foram em Beira-Rio, não teve invasão, hein? De parte do torcedor gaúcho também uma certa repulsa àquele tipo de comportamento. Então, existiram diversas situações muito difíceis entre torcedores antes, durante e depois da partida. Quando fomos para Porto Alegre, nós tínhamos a ideia e a certeza da vitória. Mas quando chegamos no Hotel Embu, e fomos jogo é jogado, meu povo, jogo é jogado. Do Internacional, nós sentimos que a barra estava pesada. Eu tive a ideia de levar a equipe para se concentrar no estádio do Grêmio, que nos colocaria numa situação de isolamento daquele burburinho que foi a torcida do Internacional, que não nos deixou dormir. Mas nós fomos desaconselhados, porque o trajeto seria por demais perigoso. E assim sendo, nós ficamos ali mesmo, não dormimos durante a noite, fomos pessimamente recebidos pela torcida e pela diretoria do Internacional dentro dos vestiários. Quando nós abrimos a porta dos vestiários, lá dentro era uma verdadeira, parecia que havia um incêndio, de tanta fumaça que havia lá dentro. No Beira-Rio existem mais de 8 vestiários, e quando houve a queixa de que havia acontecido o negócio, abriram outros vestiários para o Corinthians usar, se quisesse usar, e eles usaram exatamente aqueles que lhe foi determinado. O reservado, a torcida do Corinthians foi pequeno, a nossa torcida foi massacrada, agredida fisicamente, e muitos deles saíram com ferimentos graves. E ficou muita gente fora também, houve muitos problemas, né? Porque o pessoal do Corinthians entrou no campo futebol muito cedo, de outra época, hein, galera? Outra época. Esse vandalismo que o torcedor faz, que usa, começaram a arrebentar as torneiras, arrebentar os banheiros, e depois agora isso aí até hoje, né? Esse negócio de quebrar estádio do rival, até hoje. Toda esparramada pelo chão, lá. E ficaram sem água, e foi um caos. E se ganhasse, nós seríamos massacrados até dentro do campo. Eu não conheço na história do futebol mundial alguém que tivesse ganho o jogo e tivesse morrido por ter conseguido a vitória. A bola do segundo gol não transpôs. A bola do primeiro gol não teve problema, porque ela realmente aconteceu. Agora, a bola do segundo gol bateu no pau de cima, bateu embaixo, e ninguém poderia garantir com absoluta precisão que a bola havia transposto a linha de gol na sua totalidade. Não tinha VAR, não tinha recurso. O árbitro achou o gol, conferiu o gol. Da trave, entrou 30 centímetros, saiu para fora e o Corinthians não queria que o gol fosse concretizado. Eu sou igual todo e qualquer brasileiro, que é supersticioso, que acredita em tudo aquilo que ele supõe que vai levá-los a sucesso, ou alguma coisa que supõe que vai levá-los a insucesso. O Duque sempre usou muito negócio de macumba. Olha então, isso. Nós combatemos até também macumba, aquele negócio até também macumba. Foi feito, né? Naquela época nós já usávamos, quando estávamos jogando no Pacaembu e atacávamos contra o portão de entrada, quer dizer, defendíamos no tobogã, então o Tobias, que tinha um chute muito forte, ele já fazia a ligação direta do gol do Corinthians, as cabeçadas do Geraldão, mais ou menos ali na Pequena Lua.
E ali o Geraldão ou Pequena Lua, também conhecida como Meia Lua, ou desviava a bola para um companheiro. Nós marcamos muitos gols assim. Isso era apenas uma jogada que o Corinthians tinha. Tinha muitas outras, feitas pelo Zé Maria, pelo lado direito, pelo Vladimir, que eu lancei a primeira vez no time do Corinthians na Iugoslávia, quando estávamos viajando. O Pedrinho, que era o titular, não pôde jogar, então eu lancei o Vladimir. E ele, com todo o merecimento, teve o destaque que teve. No meio da zaga nós tínhamos o Moisés e o Darcy. No meio do campo nós tínhamos ali o Givanildo, hoje técnico, Givanildo, Neca. Grande Givanildo em Salvador, time, aliás. Veio de Porto Alegre. Cara, é que já fez muito time subir até hoje. No ataque tinha o Vaguinho. Chama o Givanildo para subir. Era o nosso ponteiro direito, o Romeu lá do lado esquerdo. E de centroavante nós tínhamos o Geraldão, que chegava junto, brigava na bola e não corria de pancada. Internacional, sem medo de errar, desde 75, 76. Que time, que time. Esse Inter dos anos 70 era uma máquina. Porque era um time brilhante para jogar e era um time que jogava com seriedade. Era um time que defendia bem e atacava bem. Tínhamos verdadeiros craques. Nós tínhamos o Paulo Sérgio Carpegiani, que era quem ditava o ritmo da equipe. Nós tínhamos o Falcão, na plenitude da sua vigor, da sua forma física. Dois pontas jogava, desfilava. O Lula do lado esquerdo e o Valdomiro do lado direito, punham a bola onde queriam, chutavam de meia distância, chutavam de longa distância, eram inteligentes para jogar, velozes. Um centroavante que fazia gols, o Dario. E nós tínhamos uma zaga de jogadores de porte físico avantajado e com um nível técnico muito bom, que era o Cláudio Vacaria, o Marinho Pérez, o Figueroa, jogadores acima de 1,85 m, e que tinham velocidade, não eram jogadores, eram longilinos, jogadores de velocidade, tinham recuperação. Então era um time perfeito. E um goleiro excepcional, que era o Manga. Meus amigos, mas tem alguém aqui assistindo esse vídeo que já era nascido nessa época, que lembra dessa final? Se tiver, deixa aqui nos comentários um grande momento do Internacional, esse bicampeonato para cima do Corinthians, e depois em 79 viria o tri e viria de forma invicta. O Inter era uma máquina nos anos 70. Bom, torcedor, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, clica aqui no botão vermelho aqui embaixo e, é claro, compartilhe esse vídeo com a galera. E não deixe de dar o seu like, não custa nada, mas é muito importante para o nosso trabalho aqui na plataforma. A qualquer momento eu tô de volta. Saudações coloradas e até a próxima!